Pelo Ministério Público Federal, falará a Vice-Procurador-Geral da República, doutor Débora Macedo do Prado e Brito Pereira. O Ministério Público Federal, no final da década de 80, início da década de 90, já se viu às voltas com demandas tendo por base o artigo 68 do ADCT. Esse artigo, ele suscitou imediatamente um certo estranhamento, porque, ao contrário do que se diz, ele é tudo menos límpido, né? As interpretações que ele, pelo menos à primeira vista, permitia, elas davam ensejo a resultados, pelo menos, surpreendentes. Primeiro porque parecia que aquele dispositivo estava a tratar de uma indenização. E aí nos perguntávamos, mas uma indenização exatamente para os remanescentes de quilombos? Os quilombos foram aqueles espaços onde os escravos conseguiram lograr, pelo menos por alguns momentos, espaços de liberdade e de autonomia. O que dizer de todos os outros escravos que permaneceram por todo o período sob o jugo da escravidão? Então, que curioso dispositivo era esse? Por outro lado, falava também em remanescentes, sugerindo possivelmente um direito individual. E aí nos perguntávamos, mas como identificar esses remanescentes? Quem são os destinatários dessa norma? Será um critério biológico? Faremos um DNA nesses indivíduos e nos chegaremos a um ancestral que ocupou um dia um quilombo? Obviamente, seria uma prova impossível, né? Por outro lado, também pensar a respeito de um direito coletivo, tendo por base a expressão quilombo, não estava salvo de complicações. Humberto Eco, ele diz que quando a gente importa conceitos para um contexto cultural diferente, a gente desorganiza não só uma retórica, mas também uma ideologia, né? Porque quilombos, ele foi pensado, ele foi definido inicialmente em 1740, né, em razão, uma resposta do Conselho Ultramarino, definindo como uma área de escravos fugidos em número de pelo menos 5. Então, se estaríamos incorporando essa concepção para definirmos quais seriam os destinatários, ainda que coletivos, desse direito, foi preciso, portanto, que nós, do Ministério Público, verificássemos qual a realidade empírica que permitiu, que deu ensejo a esse artigo 68 no processo constituinte. E, por outro lado, também situá-lo no âmbito dessa Constituição tão emancipadora. Bom, em relação à antropologia, nós descobrimos estudos que datavam basicamente do início da década de 80 por aí afora, falando de comunidades que estavam localizadas em todo o país, muitas delas se designavam como terras de preto, terras de santo, várias outras designações, mas tendo algumas características absolutamente comuns. Primeiro, é isso que já foi dito, essa relação transcendental com a terra como elemento fundamental da identidade desses grupos. Segundo, a ocupação coletiva da terra e do uso dos seus recursos naturais. Depois eram comunidades que tinham modos de vida, história, memória, mitos, forma de expressão próprios que os distinguia dessas sociedades de grande formato e de outros grupos existentes no país. E tinham também um passado e uma memória ligada à opressão, ligada à escravidão. Também, em relação à militância, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos organizou um vasto material que mostra a luta dessas comunidades ao longo do tempo, tentando ter direitos territoriais sobre as áreas que ocupavam. Então, é esse pano de fundo que dá ensejo ao artigo 68 do ADCT. E aí nos perguntamos, mas por que essa realidade estava tão desconhecida de todos nós, operadores do direito, e acredito que da maior parte da população brasileira? Porque nós temos que lembrar que o que nós tínhamos como ideia-força do Estado Nacional no período constitucional pretérito era o da absoluta homogeneidade. E tínhamos um direito que homologava esse modelo do Estado, um direito que desqualificava as diferenças e procurava neutralizar
fixá-las. De que forma? Ou assimilando-as na sociedade de grande formato, ou, por outro lado, tornando-as invisíveis. Foi isso que aconteceu com esse grupo. Bom, e como situar essa questão no âmbito da Constituição de 1988? Lembrando que essa Constituição, ela faz parte de um movimento mundo afora, né, um movimento constitucional mundo afora, de caráter emancipatório, que rompe com o paradigma da igualdade meramente formal, buscando uma igualdade material. Sai do homem, como diz Bourdieu, o homem sem qualidades, o homem indefinido, para o homem real, né, o homem no gênero. São as constituições das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos índios, das pessoas com deficiência, enfim, é a Constituição que tem em vista a recuperação do espaço ontológico da diferença. Essas constituições que, enfim, que se dão aí mundo afora, também estão antenadas com o direito internacional que se produziu nesse período. Nós lembramos que tem a Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho, ela determinava que os Estados nacionais promovessem medidas de assimilação gradativa dos indígenas à sociedade nacional. Ela foi revogada pela Convenção 169 da OIT, que, primeiro, não trata só de povos indígenas, ela trata também de povos tribais, com uma definição bastante interessante. Povos tribais são aqueles cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguam de outros setores da coletividade nacional. E ela determina que esses povos tenham domínio pleno de suas vidas e que os estados assegurem espaços para que eles existam, donos e senhores do seu destino. Esse, portanto, é o pano de fundo. Por outro lado, a Constituição, apesar de forte, de ter como eixo central o princípio da dignidade da pessoa humana, ela não mais considera aquele homem atomizado, aquele homem isolado em si, uma ilha em si própria. É agora o homem situado, é o homem com as suas conexões, com seus pertencimentos, ligados a grupos que dão sentido à sua existência e a si próprio, que definem a sua própria identidade. É uma Constituição que trata de coletividades. Há uma miríade de dispositivos nessa Constituição de 88 sobre direitos coletivos e sobre instrumentos para viabilizá-los. E, mais importante para a questão que ora interessa, ela tem na seção relativa à cultura, dois dispositivos, artigos 215 e 216, que tratam exatamente desse aspecto étnico-cultural, que reconhece que a sociedade brasileira é formada por grupos que se organizam em formas próprias, têm formas próprias de viver, pensar e fazer e formas próprias de expressão. É muito interessante porque é um documento jurídico incorporando o que há de mais atual na teoria da linguagem, incorporando Wittgenstein, segundo o qual são indissociáveis modos de fazer, jogos de linguagem e mundo de vida, né? Então, o artigo 68, ele tem que ser visto não com uma visão para o passado, com uma visão indenizatória, mas com uma visão prospectiva, com uma visão da sociedade a ser construída, de uma sociedade multicultural, pluriétnica, né? Com grupos atuais, com grupos para os quais é preciso assegurar, garantir permanência. A respeito de ser um decreto autônomo, gostaria de lembrar que também, desde o caso, pelo menos, do nepotismo, o ministro Carlos Brito, essa corte vem entendendo ser legítima a atividade administrativa recolher seu fundamento de validade diretamente da Constituição, principalmente em caso de dispositivo que veicula norma de direito fundamental, como acontece com esse artigo 68. Afinal, é um dispositivo que trata de garantir a grupo formador da sociedade brasileira território que diz respeito à sua própria identidade, né? E
Também a moderna teoria do direito administrativo é absolutamente pacífica, tranquila em relação a essa relativização do princípio da legalidade a informar a atividade administrativa. Mas vamos avançar e admitir que se trate de um ato normativo de natureza secundária. Nesse caso, inclusive, não seria possível a DIN, porque a DIN não se presta a discutir ato normativo de natureza secundária. Mas, além daqueles diplomas referidos pelo Dr. Torquato, eu gostaria de chamar a atenção para 2 diplomas que ele estaria, de fato, regulamentando. Uma, a Convenção 169 da OIT. Porque a Convenção 69, como eu disse aos senhores, trata exatamente desses povos e determina aos Estados nacionais que criem procedimentos para assegurar a eles as terras que, de fato, ocupam. Nós teríamos uma dificuldade, eu reconheço. Por quê? Essa convenção ela foi promulgada em 1993 e foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2002. No entanto, a jurisprudência dessa Casa entende que a incorporação de tratados internacionais ao direito interno só se dá com a promulgação pelo Presidente da República. Eu chamo a atenção pela necessidade, talvez, dessa Corte rever esse entendimento, principalmente em tratados que veiculem normas de direito fundamental, em razão da necessidade, da sua eficácia imediata do Brasil honrar imediatamente com seus compromissos internacionais em matérias de direitos humanos. E, em segundo lugar, há o Pacto de São José da Costa Rica, porque, como dito pelo Dr. Torquato, ele garante o direito de propriedade e a Comissão de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o intérprete mais autorizado desse pacto, ela vem reconhecendo que esse direito se estende ao reconhecimento da propriedade comunal. Há várias decisões envolvendo casos exatamente de quilombola, são os marrons do Suriname, e, portanto, nós teríamos aqui essa possibilidade. Em relação à desapropriação, enfim, logicamente, o decreto não cria nenhuma forma nova de desapropriação. A desapropriação da Constituição não é apenas a desapropriação social, é possível a desapropriação por interesse social. Mas eu concordo com o autor da ação que esse dispositivo, ele de fato, ele é um reconhecimento de um direito pré-existente, ele transferiu a propriedade, o artigo 68 do ADCT. No entanto, é possível lhe dar uma interpretação conforme a Constituição, porque o reconhecimento dessas áreas ela é um ônus e um bônus de toda a sociedade brasileira. Interessa a toda a sociedade brasileira que nós tenhamos esses grupos formando parte dessa diversidade cultural e étnica que nos caracteriza. Portanto, é necessário que todos estejam dispostos. Não é razoável que uma única pessoa, um único proprietário, pague pelos ônus dessa afirmação. É preciso, portanto, uma indenização justa, ampla, nos moldes em que se dá, por exemplo, uma desapropriação indireta. O autor faz referência ainda à ausência de necessidade de desapropriação pelo fato de essas comunidades estarem há 100 anos nessas áreas, ou seja, conta o final, a abolição da escravatura e a promulgação da Constituição de 1988. Bom, esse seria um uso capião absolutamente discriminatório, né? Porque o máximo que temos de prazo para um uso capião no direito brasileiro é de 5 anos, ou de 15 anos. Nós teríamos aqui um uso capião de 100 anos. Depois eles conheceram o processo dito civilizatório, né? Que provocou o deslocamento permanente dessas comunidades. Depois, esse território, como já dito, a exaustão da tribuna, é um território de pertencimento, de identidade. Ele é necessário para que essas comunidades existam e permaneçam no país, pelo resto da nossa existência. Então, é necessário se assegurar a reprodução física e cultural. Reclama-se das definições das próprias comunidades a respeito desse território. Elas não estão definindo o território. É um processo endógeno que parte da forma de ocupação desse território, dos critérios com que ele é ocupado. Segundo Bourdieu, o estabelecimento de fronteiras ele é um ato de poder. Numa Constituição emancipatória, seria um absurdo que nós estivéssemos estabelecendo fronteiras. Alguém do poder dissesse aonde estão essas fronteiras, sem que isso saísse da própria configuração do próprio grupo, porque estabelecer fronteiras é dizer quem está dentro, quem está fora. Isso é prática de país totalitário,
igualitário. Isso é prática de país que procura homogeneizar sua população. E eu gostaria que, nesse ponto também, de lembrar que esse é um direito fundamental, o direito a ter acesso ao território na forma como ocupado tradicionalmente pelo grupo, e que aqui não há espaço para antecipações a respeito de acomodações constitucionais. Obviamente, tal como se dá com todo e qualquer direito fundamental, ele vai ser passível de relativização, eventualmente, em face de casos concretos. Agora, a ponderação de interesses não é algo que se dê em abstrato e de forma antecipada. Então, eu gostaria de chamar a atenção que o decreto também prevê essas acomodações. Por fim, a autoidentificação, ela é um imperativo categórico de uma sociedade plural. Nenhum grupo étnico, numa sociedade plural, tem o domínio das definições. Então, é preciso agora aceitarmos que cada grupo tenha pelo menos a possibilidade de dizer quem ele é. Temos que aprender a conviver numa sociedade plural e aprender que as definições, elas não fazem parte apenas mais de um único grupo. Esse é um requisito fundamental numa sociedade com essa característica. Além disso, o decreto foi além e permitiu critérios objetivos que permitissem a identificação desse grupo. O fato é que nós estamos aí, eu gostaria de acentuar, com comunidades reais, existem no presente e fazem parte da nossa festejada diversidade étnico-cultural. E com essas considerações, senhor presidente, eu peço a improcedência, o Ministério Público Federal vem pedir a improcedência da ação.